Vamos fazer uma viagem no tempo. Imaginem, se quiserem, uma era muito antes de Portugal ser Portugal. Antes sequer de as famosas estradas romanas começarem a rasgar a paisagem. Pois bem, nestas terras vivia um povo moldado pela resistência, feroz, orgulhoso e, acima de tudo, indomável. Chegou a hora de conhecermos os lusitanos. Fica a pergunta, não é? Como é que seria o dia-a-dia de um povo que vivia basicamente num estado de alerta permanente? Para percebermos isto, não chega a olhar para as grandes batalhas, não. Temos de entrar nas suas casas, perceber como viviam e até sentar-nos à sua mesa. Então, quem eram, afinal, os lusitanos? Bem, não estamos a falar de um reino unificado, com um rei e fronteiras bem definidas. Nada disso. Eram antes uma confederação de tribos que partilhavam, e sim, uma cultura, uma identidade e um território ali no oeste da península. E o que os unia mesmo? Um espírito de independência que mais tarde o Império Romano viria a conhecer. E muito bem. E se calhar o segredo para entender os lusitanos não está tanto nos campos de batalha, mas mais acima, nas colinas onde construíram as suas casas. É que a forma como viviam revela-nos exatamente o porquê de lutarem com tanta ferocidade. A palavra-chave aqui é castro. E atenção, um castro não era só uma aldeia, era uma fortaleza. A localização lá no cimo de uma colina não era de certeza por causa da vista. Era uma questão de pura e dura sobrevivência. A defesa era a prioridade número 1. Ponto final. E reparem na simplicidade quase genial destas casas. Eram construídas com aquilo que a terra lhes dava. Pedra para as fundações e para as paredes, madeira para a estrutura e colmo para o telhado. E a forma circular? Também não era o acaso. Criavam um espaço comunitário muito mais coeso e, claro, muito mais fácil de defender. E é aqui que está o ponto central. O próprio desenho do castro era um espelho da sociedade lusitana. As muralhas não estavam ali para proteger casas individuais, estavam ali para proteger uma comunidade inteira. A vida era coletiva, as responsabilidades eram partilhadas e a defesa, bem, a defesa era um dever de todos. Mas claro, uma fortaleza só é realmente forte se os seus habitantes estiverem bem alimentados. Por isso, vamos sair da arquitetura e entrar na agricultura, para ver como a dieta lusitana era, também ela, uma forma de resistência e de adaptação. A despensa deles era literalmente a terra que pisavam. Dos campos vinham os cereais, que eram a base de tudo. Dos rebanhos vinha a carne e os laticínios. E das florestas, claro, o que caçavam e o que colhiam, desde frutos silvestres até bolotas. Isto mostra uma adaptação incrível ao meio que os rodeava. E olhem para este detalhe, um pormenor que humaniza imenso este povo antigo. Sem açúcar, o mel era o único adoçante que tinham. Um recurso valiosíssimo que nos mostra a sua profunda ligação e, claro, a dependência que tinham dos recursos naturais. Mas nem tudo era só luta e sobrevivência, claro que não. O vinho e a cerveja artesanal, que eram guardados para ocasiões especiais e celebrações, funcionavam como um cimento social. Era nestes momentos de convívio que os laços da tribo se fortaleciam, preparando-os sem dúvida para as batalhas que sabiam que viriam. Este quadro aqui capta perfeitamente a essência de um homem lusitano. Era uma dualidade constante. No momento era pastor e agricultor, de mãos na terra. No momento seguinte tinha de ser um guerreiro, de mãos nas armas. Não eram duas vidas diferentes, eram as duas faces da mesma moeda. Mas o que é que alimenta o espírito de um guerreiro, para lá da comida, claro? A resposta, muitas vezes, está na fé. E as crenças dos lusitanos não eram algo à parte da vida do dia-a-dia. Estavam completamente enraizadas na natureza e davam um propósito quase sagrado à sua luta. A religião deles era politeísta, sim, com vários deuses, mas o verdadeiro templo era a própria paisagem. Os rios, as montanhas, as florestas, estes é que eram os seus locais sagrados. Os rituais, que podiam incluir sacrifícios de animais, eram feitos ao ar livre. E, muito importante, acreditavam que a vida não acabava com a morte. E, no seu panteão de deuses, encontramos figuras que respondiam às suas necessidades mais urgentes. Endovélico, por exemplo. Era o deus da saúde e da proteção. Ora, para um povo que estava constantemente em guerra, a quem mais se iria pedir para curar as feridas e proteger os guerreiros em batalha? E se Endovélico protegia na batalha, a Teigina garantia a continuidade da vida no lar. Como deusa da fertilidade e do renascimento, era ela que assegurava que, depois de cada inverno rigoroso e de cada guerra, a terra voltaria a dar frutos e a tribo continuaria a existir. E, finalmente, temos Trebaruna. Podemos pensar assim: se o castro era a fortaleza física da comunidade, Trebaruna era a sua guardiã espiritual, a protetora do lar, da tribo.
Ao olharmos para estes deuses, percebemos que a sua fé era um reflexo direto das suas maiores preocupações: saúde, alimento e segurança. A forma como viviam, o que comiam, os deuses em quem acreditavam, tudo isto nos leva a um ponto comum. Tudo converge para a característica pela qual os lusitanos são, até hoje, mais lembrados: o seu incrível e inabalável legado da resistência. Esta resistência legendária a Roma não surgiu do nada. Foi forjada num código de valores que era simplesmente inquebrável e que assentava em 3 pilares fundamentais: honra, coragem e uma lealdade feroz à sua comunidade. Eram estes os princípios que guiavam cada guerreiro em cada momento. E a chave é mesmo esta. Estes valores não eram só palavras bonitas. Eram gravados na alma de cada jovem através de rituais de iniciação que os transformavam, aos poucos, em guerreiros. Era este treino cultural, e não apenas militar, que os tornou adversários tão, mas tão temíveis para as poderosas legiões de Roma. O que nos leva, então, à questão final. Ao olharmos para este retrato de um povo que valorizava tanto a sua comunidade, a sua terra e a sua independência, que traços do seu espírito, da sua resiliência, será que ainda podemos encontrar na cultura e na identidade dos dias de hoje? Fica a reflexão.